Hoje é um tema que pensei bem se iria falar ou não, mas se este canal existe para aumentar o conhecimento acerca de questões relacionadas com saúde, por que não abordar também como é que é o percurso do médico e como é que é um dia-a-dia do médico, já que se fala tanto nisto, graças às diversas greves que a comunidade tem feito. Então, primeiro, só rezar para que o Júlio não desligue o microfone. Vais dormir? Ok, então, assim, de uma maneira grosseira, como é que é um percurso até um médico ser formado? Primeiro, entramos para a faculdade. Neste momento existem várias faculdades públicas e uma privada. Somos bastantes por ano, é um facto, mais de 2000. E no final da faculdade, no final de 6 anos de curso, somos obrigados a fazer uma prova. Essa prova atualmente chama-se Prova Nacional de Seriação. E essa prova é constituída por, eu acho que eu fui dos primeiros anos a fazer, mas não me quero enganar, eu acho que ainda continua a ser desta maneira. São 150 perguntas e temos algumas horas para as fazer. Estas perguntas são sobre casos clínicos, sobre diversas áreas, da pediatria, da psiquiatria, da medicina interna, ortopedia, medicina, das várias áreas da medicina. Tem uma pequena descrição de um caso. Imaginem, doente de X anos que vai ao médico porque isto e isto, o que é que fazes a seguir? E nós temos de responder naquilo que nem sequer é assim um tempo tão grande. Depois, quando fazemos esta prova, de notar também que para fazer esta prova nós temos de nos inscrever e temos de pagar, na minha altura era 90 euros, hoje em dia já não sei quanto é. Pronto, pagamos, fazemos a prova, depois esta prova é corrigida, depois temos um tempo para fazer reclamações e eu não vou entrar nos meandros aqui desta questão das reclamações e da qualidade das perguntas que são feitas. E depois somos então seriados de acordo com de acordo com a pontuação que tivemos nesta prova. De 150, quantas perguntas é que nós acertamos ou erramos? Depois, somos colocados numa lista de acordo com essa ordem. Pessoas que têm avaliações, pontuações muito semelhantes, são depois seriadas de acordo com a média que tiveram no curso. Portanto, ao contrário de muitos cursos, no nosso curso a média importa um bocadinho, a média de curso que temos. Pronto, então somos seriados de acordo com estes dois critérios. Primeiro critério da pontuação que tivemos nesta prova de seriação e depois, se houver empates, somos desempatados de acordo com a média que tivemos no final do curso. Muito bem, depois então somos obrigados a fazer aquilo que é chamado o ano comum. O ano comum, nós fazemos candidaturas para os vários hospitais do país. Por exemplo, o Hospital de Coimbra tem X vagas, o Hospital da Figueira tem X vagas, o Hospital do Algarve tem X vagas. E nós fazemos esta candidatura, temos de selecionar 2 ou 3, já não lembro quantos, mas temos de selecionar alguns hospitais e metê-los pela nossa ordem de preferências, e depois somos de novo seriados. Para fazer esta seriação, o que conta é a média final do curso. Passamos então um ano neste ano comum. Aqui somos, o termo que nos é chamado é internos de formação geral, um ano de internato de formação geral. Passamos por medicina interna,
cirurgia geral, pediatria e pelo centro de saúde. Sendo que no centro de saúde também há a possibilidade de passarmos por um internato de saúde pública. Alguns hospitais permitem que nós façamos algumas semanas ou mesmo um mês em áreas em que temos mais interesse, mais como assim um estudo de mercado acerca da especialidade que vamos seguir a seguir. Outros não permitem isso. Eu, como queria uma destas 4 especialidades, nem sequer explorei muito esta parte porque já tinha experimentado a especialidade em que tinha interesse. Durante este tempo, e é isto que eu também gostava de saber, como é que é um dia-a-dia de um interno de formação geral? Está só sentado a observar o que é que está a ser feito pelos médicos mais velhos? Não. Então vamos agarrar, por exemplo, que eu acho que é aquilo que é mais aplicável e mais fácil de entender. Um médico de formação geral que está no seu internato no seu estágio de medicina interna. O seu dia-a-dia, o que é que tem? Que pessoas é que tem? Ele, quando acorda de manhã e vai para o trabalho, chega ao trabalho, que é uma enfermaria de medicina interna, ou seja, é um sítio onde estão internadas pessoas que têm patologias, adultos que têm patologias variadas, insuficiência cardíaca, infecções urinárias, pneumonias. Estas pessoas estão todas internadas normalmente em enfermarias de medicina interna. E lá, quando o interno chega, tem os internos de formação específica, que nós já vamos falar mais em detalhe, mas basicamente são os internos que já entraram na especialidade e que se estão a formar para ser especialistas de medicina interna. Temos internos de formação específica da própria especialidade e temos internos de formação específica de outras especialidades. Quando nós estamos a fazer a nossa especialidade, quando somos internos, temos de fazer um conjunto de estágios. Por exemplo, se eu tiver entrado na especialidade de Oncologia, eu vou ter de ter alguma experiência em enfermarias de medicina interna, portanto faço estágios de medicina interna. Portanto, já temos o interno de formação geral, com um interno de formação específica de medicina interna e um interno de formação específica de outra especialidade qualquer. E depois temos o especialista. Quando o interno chega ao seu trabalho, apresenta-se para fazer aquele dia, chega de manhã, reúne-se com estes 4 elementos pelo menos. Podem ser mais, podem ser menos, mas reúne-se com estes 4 elementos. E nestes 4 elementos, o que é feito? É feita uma revisão acerca de cada doente. Ok, nós temos 4 doentes sob nossa responsabilidade. O Sr. Manuel tem uma pneumonia, ontem aconteceu isto, está a fazer esta medicação e planeamos que hoje faça isto ou aquilo. A senhora Joaquina, a mesma coisa, falamos sobre todos os doentes. Se o doente tiver entrado há pouco tempo, é preciso fazer uma história detalhada e perguntar-lhe tudo, desde quando é que esteve internado a última vez, que alergias é que tem, como é que é a sua casa, onde é que vive, com quem é que vive, os seus filhos são saudáveis, os seus pais são saudáveis, tudo. Nós basicamente temos de ser os cuscos máximos no primeiro dia de internamento de um doente. Isto em qualquer especialidade, teoricamente, há delas que não vale a pena estar a perguntar se alguma vez teve uma cárie a um doente que está internado por causa de uma perna partida. Mas teoricamente temos de perguntar tudo acerca de tudo. E normalmente esta responsabilidade de fazer estas perguntas e de explorar bem a história de vida dos doentes recai sobre os internos. E normalmente até recai sobre os internos mais novos. Depois vão-se então ver os doentes e a pessoa que vai ver os doentes normalmente é um dos internos. Ou é um dos internos enquanto está a ser acompanhado pelo especialista. Ou é o interno mais novo acompanhado pelo interno mais velho. Mas a responsabilidade de ver doentes, é claro que a responsabilidade recai sempre sobre o especialista, mas quem acaba por ver quase sempre os doentes, por falar com os doentes, são os internos e muitas vezes os internos mais novos. Depois faz-se aquilo que se tem a fazer, escreve-se o diário, que é basicamente escrever aquilo que foi visto.
Eu hoje fui ter com o Sr. Manuel, ele está no 3º dia de internamento, está internado por causa de uma pneumonia e hoje falei com ele diz que sente isto, aquilo e aquilo. E ontem sentia aquilo e aquilo e aquilo. Também falei com o filho dele que me diz que está preocupado porque ele deixou de comer há uma semana, que não come muito. E depois fazer o exame objetivo. O que é um exame objetivo? É observar o doente de cima a baixo. E depois escrever. Observei, ele estava bem, a perna estava assim, assada, a barriga estava assim, assada, o coração estava assim, assado. E depois estabelecer um plano. O que é que eu vou fazer com este doente? O que é que lhe vai acontecer? Qual é o meu plano? Quando é que ele vai embora? Vai embora, não vai embora? Vai fazer outra medicação? Estabelecer tudo e escrever tudo. E depois, imaginem que eu quero pedir umas análises, quero pedir um raio-x. Faço os pedidos, depois as enfermeiras, os enfermeiros fazem as colheitas, os técnicos, a radiologia de imagem fazem as imagens, os auxiliares têm de transportar os doentes de uns sítios para os outros e no fim disto tudo, quando finalmente temos os resultados, que podem demorar por vezes horas, temos de avaliar os resultados e tomar decisões baseadas naqueles resultados. Isto basicamente é a cabeça do médico, o que é que funciona e como é que funciona num dia-a-dia normal. No final de ter isto tudo acabado, normalmente é pelo final da manhã e início da tarde, voltamos a reunir a equipa toda, cada um fala do doente que viu, cada um fala das conclusões a que chegou e todos juntos tomamos uma decisão final acerca daquele doente. Isto é basicamente um dia-a-dia do médico de formação geral. Claro que os médicos de formação específica que já estão na especialidade têm um dia-a-dia destes semelhante aos de formação geral. Pronto, e isto é um dos dias possíveis. Sai ao início da tarde, ao final da manhã, vai para casa descansar. Há outra possibilidade, que é, em vez do dia ser assim, quando chega ao final da tarde, depois entra naquilo que se chama uma urgência interna ou permanência, em que os médicos ficam nas enfermarias dentro do hospital, caso aconteça alguma coisa, alguma urgência, a um dos doentes que estão internados. Vamos pensar que não é assim tão raro quanto isso. Por vezes as emergências são muito de estava no sistema prescrito antibiótico e agora já não está, é para continuar, não é para continuar, e o médico tem de tomar essa decisão. Mesmo não conhecendo os doentes, porque isto, imaginem que de uma enfermaria, o Serviço Interno de Medicina Interna tem 40 doentes. De manhã, a minha equipa só é responsável por 4, 5 ou 6. Mas à tarde, quando eu estou de permanência, eu sou responsável por todos os doentes, todas as urgências que surjam daqueles 40 doentes. Portanto, é uma urgência interna. Isto pode ser de dia ou pode ser à noite. Normalmente os internos de formação geral não fazem estas permanências à noite, fazem só durante o dia. Mas há alguns hospitais, quando estão um bocadinho mais apertados, precisam também destes médicos. Portanto, nós estamos a falar de um médico que pode ter começado a trabalhar há 2 semanas, uma semana ou hoje, e que durante a tarde pode de repente ver-se perante um caso de um doente que começa a convulsivar, um doente que tem uma paragem cardiorrespiratória. Claro que ele tem sempre médicos mais velhos com ele, mas mesmo assim é uma situação estressante. E depois têm também os dias de urgência, em que entram de manhã e saem à noite. Normalmente são 12 horas para os internos de formação geral, em que estão na urgência a ver os doentes que entram. Normalmente, em alguns hospitais, eu acho que é o que faz sentido, estes médicos veem os doentes mais simples, logo que eles têm a pulseira verde e pulseira azul. Mas isso nem sempre é assim. Eu, quando fui interna de formação específica, vi muitos doentes de laranja, que são doentes que a qualquer momento podem descompensar e ficar mal. Portanto, a teoria é uma coisa, aquilo que acontece na realidade é outra, porque nós temos de usar os meios que estão disponíveis. E então, este interno fez os seus 4 estágios do ano de formação geral e no final do ano vai escolher a sua especialidade. E aqui há sempre estas 2 opções.
o médico ou decide e vai para uma especialidade, decide ou consegue e vai para uma especialidade, ou não vai. Aqueles que não vão, muitas vezes o que acabam por fazer é preencher aqueles espaços de tarefeiros. O que é que são tarefeiros? São médicos que basicamente preenchem lacunas, preenchem buracos e fazem horas, não é sempre são horários completos, por vezes fazem 8 horas numa semana ou fazem 23 horas numa semana, num hospital que precisa de pessoal para uma certa tarefa. É sobre estes tarefeiros também que se fala muito. Depois, temos também a opção então de entrar na especialidade. Quando se entra na especialidade, o internato varia na sua duração. Há internatos que duram 4 anos, acho que é o mínimo, há internatos que usam quase 7 ou 8, vai variando bastante. E o internato, quer o ano de formação geral, quer os anos para ser especialista, é obrigatório ser realizado num dos hospitais listados que, acho que excetuando um, são todos públicos. Ok? E então, nós entramos e temos obrigatoriamente de fazer certos estágios. Por exemplo, eu sou interna de pediatria, tenho que fazer estágio de pediatria geral, 2 anos, sendo que um deles tem de ser feito num hospital periférico, num hospital mais pequeno. Depois tenho que passar pelo centro de saúde, tenho que passar pelos cuidados intensivos neonatais. Portanto, existe uma lista de estágios que eu sou obrigada a fazer e com uma duração também mínima e máxima, em alguns casos, obrigatória. Durante este tempo, nós somos internos de formação específica, o que é que nós andamos a fazer? Então, teoricamente, quem tem responsabilidade sempre dentro de um hospital são os médicos especialistas. Isto é teoria e se acontecer alguma coisa de mal, teoricamente, mais uma vez, quem tem de responder sobre o erro que foi cometido será o especialista responsável naquele momento, naquela área. Mas a maior parte das pessoas que tu vês e que encontras, quando vais à urgência, quando vais visitar alguém que está internado, quando tu ficas internado, vão ser internos de formação específica. Pessoas que ganham o mínimo que a carreira médica oferece e que muitas vezes fazem um horário um bocadinho acima do que aquilo que seria expectável para um trabalhador normal. Fazendo um resumo, por exemplo, nós temos especialidades em que não têm... Quase todas as especialidades têm pelo menos um ano em que é obrigatório fazer urgência. Aquelas que são especialidades para adultos, ortopedia, medicina interna, endocrinologia, têm de passar pela urgência de adultos. As pediátricas passam pelas urgências pediátricas. E então é obrigatório pelo menos passar um ano em que se tem urgências. Os outros anos de internato, há especialidades que não têm urgência associada. Há especialidades, medicina legal, nem sempre... Bem, às vezes têm de correr para avaliar, mas isto é mais propriamente prevenção do que sentados no hospital à espera que sejam chamados. Mas há certas especialidades que não exigem que haja urgência todos os dias. Mas a maioria delas, a maioria dos médicos têm de fazer cirurgias. Não, a maioria dos médicos têm de fazer urgências. E estas urgências podem ser em blocos de 12 horas, que é o mais habitual, mas podem ser também em blocos de 24 horas. Isto pode acontecer uma vez por semana ou mais. Ou seja, por exemplo, eu posso só ter de fazer 12 horas numa semana, posso ter de fazer 24 horas numa semana, posso ter de fazer 24 mais 12 horas, posso ter de fazer 3 vezes 12 horas. Portanto, varia também um bocadinho a quantidade de urgências que se tem de fazer numa semana, de acordo com a especialidade e com o hospital em que estás. E aqui também que é preciso um esclarecimento. As horas, as 40 horas semanais que os médicos fazem, de notar que não são 35, são 40 horas semanais,
Normalmente correspondem a 4 dias da semana em que têm de estar de manhã no internamento, têm de estar de manhã a tratar daquilo que a especialidade deles trata, ou no internamento, ou na cirurgia, a fazer cirurgias, daquilo que a sua especialidade trata. Depois, uma tarde, que pode ser a fazer cirurgias se for uma área cirúrgica, ou pode ser a fazer aquela urgência interna que nós falamos. E depois, um dia de urgência. Sendo que isso pode ser um dia ou pode ser uma noite, porque é preciso fazer urgências à noite, ou pode ser às 24 horas. Portanto, existem aqui várias opções. Mas as 40 horas, a coisa mais simples, são 4 manhãs, uma tarde e depois um dia inteiro de urgência. Isto é o básico dos básicos, os mínimos. Se tudo o que vier depois disto, ou seja, se eu preciso ficar mais uma tarde para fazer urgências, para fazer consultas, por exemplo, isto já salta fora destas 40 horas semanais. E uma coisa importante é que quando nós falamos, na comunicação social se fala, ou quando estamos a falar, falamos de horas extra, estas horas extra são só horas extra que são pagas se forem feitas na urgência. Se forem horas extra para fazer isto que eu vos falei, fazer aquela urgência interna, para fazer consultas, para fazer mais cirurgias, estas horas não entram e não são pagas como horas extra. Depois, imaginem que a vossa especialidade, vocês têm um dia de urgência, mas o dia é mesmo literalmente um dia, são 24 horas de urgência. As 12 horas iniciais são horas que estão no vosso horário, mas as segundas horas já são horas extra, porque não estão no vosso horário. Vocês, o que está, ou não viriam depois os dias, as horas correspondentes no resto da semana, que não acontece, porque é preciso estar alguém nos internamentos, é preciso alguém fazer consultas, é preciso alguém fazer cirurgias. Portanto, isto raramente vai descontar, vai sempre somar. Depois, estas horas que se fazem a mais e que não são contabilizadas como horas extra, portanto, não são pagas como horas extra, teoricamente vão para um banco de horas, que pode ser usado para tirar folgas, ou até pode ser pedido para ser pago, mas a verdade é que nem todos os hospitais respeitam esta premissa. E se estás a pensar em ir para a medicina ou se és um recém-médico, está atento a bolsa de horas e faz tu a tua própria contabilização também ao lado, que é para não haver aqui coisas dispares e tu acabares por não seres pago ou por não poderes gozar dias em que estiveste a trabalhar a mais. Depois, existem algumas regras, por exemplo, os internos só podem fazer 12 horas de urgência semanais e no máximo mais 12 horas extra. No máximo mais 12 horas. Portanto, os colegas que fazem 36 horas semanais de urgência estão a não usufruir do direito que têm a fazer no máximo 24 horas semanais de urgência. Quase todos os internos acabam por ter uma semana em que têm de fazer 3 blocos de 12. O que eu estou a dizer não é disparatado, é uma coisa que acontece. A maioria de nós acaba por fazer mais horas do que aquelas que teria de fazer. E depois, anualmente, existe também um teto máximo, que são as 150 horas extra, feitas em urgência. Muitos de nós fazem bem mais do que 150 horas. Para terem uma noção, eu acho que a maioria das especialidades, dos colegas internos de formação específica, fazem 150 horas antes, ou no final do primeiro trimestre do ano, ou durante o segundo trimestre, portanto, abril, maio ou junho. É quando se esgotam as horas máximas que, por lei, nós devemos fazer. Portanto, agora que os meus colegas, eu neste momento não estou a trabalhar, mas os meus colegas se estão a recusar a fazer mais do que as horas que estão na lei. É o que está a acontecer. Depois,
fazemos o internato. No final do internato todos temos de passar por uma prova, mais uma prova, um exame, que nos volta a seriar, de acordo com as nossas provas, e somos colocados nos hospitais públicos de acordo com essas notas. Há muitos colegas que, eu acho que razoavelmente e aceitavelmente, decidem não se candidatar a hospitais públicos e vão para hospitais privados ou que acabam mesmo por emigrar. Depois disto, somos especialistas. O dia-a-dia dos especialistas é semelhante ao dia-a-dia também dos internos, excetuando que eles é que agora têm sobre os ombros toda a responsabilidade do que acontece no internamento, nas cirurgias, nas consultas e nas urgências. A remuneração inicial é ligeiramente mais elevada do que a dos internos. A diferença não é assim tanta. Se quiserem, eu vou deixar aqui a tabela salarial dos médicos para que as coisas sejam transparentes. Mas aquilo que eles recebem não é assim tão mais elevado quanto aos internos. E depois, então, eles têm um dia-a-dia também semelhante. Fazem consultas, fazem urgências internas e muitas vezes até acumulam algumas tarefas administrativas, como por exemplo coordenar o internato ou ser responsável por uma enfermaria inteira. Pronto, depois vai variando de acordo com cada especialista. Mas aquilo que eu queria aqui dizer é que a vida de interno em relação à vida de especialista nem sempre é assim super diferente. Os especialistas também têm de fazer horas extras, os especialistas também esgotam facilmente as suas horas extra máximas que deveriam fazer por ano. Portanto, sempre que pedem aos médicos para ficar mais um pouco e para passarem meu gato, e para passarem acima das horas, das 150 horas estipuladas, estão a pedir que eles não vão a casa estar com os filhos, estar com os netos, estar com os maridos, estar com as mulheres, estar com a família, estar com os amigos. Não é só, não vos custa nada fazer 80 horas, como algumas especialidades exigem, porque a questão é esta. Eu também já vi alguns comentários nas redes sociais e também vamos entrar no próximo separador, que vai um bocadinho ao encontro disto. Que é, quando por vezes vejo nas redes sociais que, ok, obrigam-te a fazer 80 horas, simplesmente sai. Só que a questão para os internos, então, isto não é muito voluntário, fazer horas a mais. Primeiro, porque o trabalho tem de ser feito. Segundo, porque nós depois vamos ser avaliados por estas pessoas e esta avaliação depois conta para nós sermos especialistas e no sítio onde vamos ser especialistas. E por vezes, se toda a gente se recusar a fazer horas a mais, a trabalhar mais do que o seu horário, não há ninguém para tomar conta dos doentes durante a metade da semana. Portanto, temos de pensar bem também nesta realidade. Os internos são obrigados a estarem nos hospitais públicos para conseguirem ser especialistas e os serviços sabem disso e os hospitais sabem disso e o SNS sabe disso e então exploram um bocadinho esta ingenuidade e esta incapacidade, não incapacidade, mas é impossibilidade de fazer frente, que agora está um bocadinho a mudar, ainda bem, mas existe esta exploração. Vamos entrar na próxima parte, se calhar? Ok. Vamos entrar na próxima parte. A próxima parte vai na mesma de encontro que há esta história toda. E o que é que eu fiz? Fui ao Twitter e estava a ter uma grande discussão no Twitter e selecionei, não são muitos, são 2 ou 3 comentários
sobre a recusa em fazer horas extra para responder. Foi isso. Então a primeira diz assim: inaceitável, médicos que prometeram consagrar a vida ao serviço da humanidade, juraram que a saúde do doente seria a primeira preocupação, resolveram radicalizar a luta e em consciência fazer algo que irá provocar imensas mortes evitáveis. É assim, a verdade é que, não sei se ainda existe esta ideia ou se é uma ideia ultrapassada, espero que seja ultrapassada, mas este comentário dá-me a ideia que se calhar não está assim tão ultrapassado. Os médicos têm filhos, pais, irmãos, namorados, maridos, mulheres, filhas, gatos, periquitos, uma vida para aproveitarem. Portanto, não é justo que uma das poucas classes, não sei se também fazem isso às polícias, fazem aos bombeiros, que é visto como não tendo a possibilidade ou não poder aproveitar a vida ser a classe médica. Eu tenho direito a passar férias, eu tenho direito a estar em casa sem fazer nada, de barriga para o ar, a ver televisão com o meu gato. Tenho direito a fazer a mesma coisa que o resto das pessoas todas fazem. Não é só porque eu ter decidido que a minha profissão ia ser cuidar de crianças doentes que as coisas devem mudar, ok? Depois, aqui há alguém que diz: os anos que demora a fazer o curso terá que exercer o mesmo número de anos em exclusividade no SNS e só depois poderá praticar no privado. Não faltariam médicos no SNS. Iriam demorar 4, 5 anos, mas chegaríamos lá. O internato é obrigatório ser feito nas instituições públicas, exceto para ir a um hospital. Portanto, nós quando acabamos o curso, nós estamos presos ao SNS. Nós estamos presos ao SNS se quisermos ser especialistas. Durante 4, 5 ou 6 anos. Ou mais. Agora, a questão também é: porque é que os cursos de medicina têm de ser repagados? Porque é que nós temos de pagar de volta ao governo ou ao SNS aquilo que teoricamente investiu em nós durante o curso? Eu não sei em onde é que gastaram tanto dinheiro, porque a faculdade onde eu tinha não tinha assim tantos materiais, não tinha assim tantos modelos, nós éramos 15 à volta de um doente, portanto eu não sei bem onde é que andaram a gastar o dinheiro. Mas porquê que os engenheiros não têm de devolver? Porque eu não paguei menos propinas do que os engenheiros, eu não paguei menos propinas do que os administradores. Eu não paguei menos propinas do que os enfermeiros, eu não paguei menos propinas do que o pessoal da economia. Porque é que eu tenho de devolver e as outras áreas não têm? De qualquer das maneiras, aí está. Já sou obrigada a ficar presa ao SNS durante o tempo em que tiver a fazer a especialidade. De qualquer das maneiras, portanto. Isto no fundo até acontece. Depois, aqui alguém diz: mas a redução para 35 horas não ia ter qualquer impacto. O que é que se passa? A redução de 40 para 35 horas foi para toda a administração pública, mas não foi para os médicos. Ok? Os médicos fazem 40 horas, não fazem 35. 40 horas semanais. Era isto que eu tinha aqui dos temas das netas. Vamos a recomendações. Eu esta semana de livros. Tenho um livro, o livro que li este mês, chamado Capitães da Areia, eu li aqui no Kobo. É de Jorge Amado, um autor brasileiro. É sobre um conjunto de crianças de rua, sem abrigo, na cidade de Bahia, e é interessante e as personagens estão bem construídas. É claro que há alguns pormenores que se nota que isto é um livro de 1937, porque pronto, existe alguma misoginia, existe algum racismo, existe aqui alguns ismos, mas se nós tivermos a noção de que estamos a ler um livro de há quase 100 anos, acho que flui muito mais facilmente e conseguimos aproveitar e até percebemos que é um bom livro. Portanto, esta semana, Capitães da Areia, Jorge Amado.
Depois, tenho uma proposta de podcast, que eu não me quero enganar no nome, portanto, vou deixar aqui e não só vou sugerir o podcast, como um episódio em específico do podcast. O podcast é um género de conversa. Ele está no Spotify, eu ouvi no Spotify. E a descrição que tem no Spotify eu vou ler porque é engraçado. Este podcast é sobre mulheres. Não é vedado aos homens, mas insistimos, é sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres, para mulheres. Os homens que calharem a ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra Paula Cosme Pinto, e são elas as anfitriãs deste lugar que fala de feminino. É produzido em parceria com a Sapo 24, ainda não tinha reparado. E o episódio que eu tenho para sugerir é o episódio desta terça-feira, que o título é Lembremos as mulheres que faziam abortos a si próprias com agulhas de tricô, e que quem é que foi a convidada deste episódio foi a autora do livro, que eu já vos tinha falado há 2 episódios e que depois também falei neste último episódio, sobre Manuela Tavares, que fez o livro Aborto e Contracepção em Portugal. E eu achei muito interessante, que eles falaram sobre muitas das coisas que nós temos nada a falar aqui e falam também um bocadinho de acontecimentos recentes sobre esta temática. Portanto, esta é a minha sugestão. Eu não tenho sugestões assim mais áreas nenhumas. Sugestão, aproveitarem o sol e o calor, enquanto ainda temos. E para pôr mais um pezinho na praia, mas não se esqueçam que as praias já não estão vigiadas, está bem? Cuidado com o mar. Cuidado. Vamos às perguntas? Então, pergunta de hoje. Já não se usam preservativos? Após um post feito aqui, tenho que te perguntar: é só de mim ou parece que sexo sem proteção está na moda? Entre histórias que amigos me contam e uma proposta que tive vinda de uma mulher com quem andei, parece-me agora que é comum que as pessoas fora de relações longas não usam preservativo. Assumindo que a parte feminina usa algum método contraceptivo, já ninguém tem medo de doenças? Sou só eu que me aborro tudo a pensar em apanhar alguma coisa para a vida? E depois deixa um artigo da CNN que diz que o pessoal não tem nada a usar métodos contraceptivos de barreira e, portanto, aumentou a gonorreia e a sífilis. É assim, eu não sei se as pessoas têm medo ou não têm, mas uma coisa tem sido verdadeira. O número de doenças sexualmente transmissíveis que são diagnosticadas, gonorreia, sífilis, clamídia, herpes, HIV, HPV, piolhos púbicos, moluscos contagioso, hepatite B, estas doenças estão a aumentar. Isto está a aumentar porquê? 2 razões. Uma das primeiras é o pessoal não usa preservativo e também não... Acho que só faz sentido ou quando decides deixar de usar preservativo, o método de barreira que mais protege, o único método de barreira que protege contra doenças sexualmente transmissíveis, tens de ter certeza que não tens nenhuma destas doenças e que a outra pessoa também não tem nenhuma destas doenças. E eu acho que este tipo de confiança é alguém nos dizer que não tem estas doenças e que fez testes recentemente e tu confiares nesta palavra, não se encontra em encontros casuais. Acho que é uma coisa que faz sentido em relações mais longas, pessoas que já se conhecem bem, idealmente até que foram as duas fazer os testes ao mesmo tempo e que não andam a saltar fora da cerca. Mas para encontros casuais, com confiança, é que tu ouves: eu fui testada há pouco tempo e está tudo negativo. E dizes: sim senhor, então... É que se fosse comigo, eu dizia: ok, foste testado para quê? Posso ver o relatório? E desde aí não dormiste com mais ninguém? E claro que tiraria toda a emoção do encontro casual.
Mas este argumento de eu fui testado e está tudo bem, não sei se deverá ser muito válido. Depois, o argumento de o preservativo é desconfortável. Opa, tough luck. É mais desconfortável ter comichão ou corrimento ou perderes a tua fertilidade do que usar um preservativo. E não esquecer, preservativo feminino e masculino. Existem duas opções. Depois, também não esquecer que as doenças sexualmente transmissíveis também se podem transmitir pelo sexo oral. Água no reio na garganta. Não vamos esquecer isso. HPV também tem estado a provocar um aumento de casos de cancro oral. Portanto, protejam-se. Outros argumentos que são usados é muito apertado. Há um vídeo que eu meti nos Reels em que vocês podem ver que eu consigo pôr a minha mão inteira dentro de um preservativo e ele não rompe. E consigo até mexer bem os dedos. Portanto, não ficava assim tão apertado. É uma teoria, é um argumento que é muito, muito pouco válido e que, honestamente, rapazes, é vergonhoso de usar. É vergonhoso. Depois, são muito caros os preservativos. Sendo saúde, normalmente não tens de falar com ninguém, tem uma parede que é só chegar lá e tirar. Tens vergonha, eu acho que é mais embaraçoso. Isto sou eu. Depois tens de ir ao centro de saúde porque tens medo de teres apanhado uma DST. Portanto, tira a porra dos preservativos da parede e leva contigo. Está bem? Também, hoje em dia, tens várias opções, incluindo marcas mais baratas, que eles têm de oferecer uma segurança semelhante. Não te esqueças de ver as datas de validade, por favor, porque principalmente aqueles preservativos em que se inventa muito, têm sabores, têm coisas especiais, esses são mais frágeis e assim que passam o tempo de validade podem deixar de funcionar tão bem. Nunca usar 2 preservativos. Nunca abrir os invólucros dos preservativos com a boca, porque podes rasgar o preservativo. E cuidado, esta vai ser a minha final, cuidado com aquele preservativo que está sempre dentro da carteira. Porque esse preservativo já foi ao calor, já foi ao frio e as condições em que ele pode estar já não são bem as mais recomendadas. Portanto, se tens o hábito de trazer um preservativo na carteira, troca-o de tempos a tempos. Eu diria, pá, aí de 2 em 2 meses troca-o. Ok? E verifica se estão dentro da validade. É tudo. Até a próxima.